Capítulo 98. A chegada de um titã. A atmosfera no Japão já era pesada com a ameaça constante da Liga dos Vilões renovada, agora liderada por Tomura Shigaraki, cujo corpo havia se tornado um receptáculo perfeito para o poder de Alforone. A sensação de desespero era palpável. Então, como um furacão de esperança, ela chegou. Starand Strip, a heroína número 1 dos Estados Unidos, aterrissou em solo japonês. Seu avião privado, Starfleet One, tocou o solo em uma base aérea militar, e ela desceu como uma presença que desafiava a gravidade. A mídia global explodiu. Era um ato de intervenção internacional sem precedentes, uma demonstração de que a ameaça de Shigaraki era uma preocupação mundial. Para o povo do Japão, ela era um farol. Para Izuku Stark, que a conhecia da missão mundial, era um alívio monumental e ao mesmo tempo uma fonte de profunda preocupação. Ele sabia melhor do que ninguém o quão imprevisível e monstruoso Shigaraki havia se tornado. Capítulo 99. O encontro de estratégias. Uma reunião de emergência foi convocada. No comando, estavam Endeavor, Avix, Bestialist e Ironyart. Starand Strip, vestindo seu uniforme estrelado, dominava a sala não com arrogância, mas com uma confiança inabalável. O meu Kirk, meu order, permite que eu estabeleça novas regras sobre a realidade, ela explicou, sua voz ecoando com autoridade. Posso aplicar regras em mim mesma ou em qualquer coisa que eu tocar. Se eu puder tocar no Shigaraki, posso estabelecer uma regra como: seu corpo não pode hospedar Alforone ou seus quirks estão desativados. Os olhos de Izuku se arregalaram. Era um poder de nível divino. E incrível. Mas os relatórios indicam que o corpo dele é uma ameaça física por si só, mesmo sem quirks. Sua regeneração é absurda. Então eu estabeleço uma regra que sua regeneração não funciona, ela respondeu, simplesmente. Um problema de cada vez. Avix franziu a testa. É arriscado. Nós não sabemos os limites exatos do poder dele agora. Risco é o nosso negócio, pássarozinho, ela retorquiu com um sorriso confiante. Deixem o Shigaraki comigo. Eu lido com titãs no café da manhã. Apesar da confiança dela, uma sensação de apreensão pairava no ar. Shigaraki não era um vilão comum, ele era uma calamidade. Capítulo 100. A Batalha dos Deuses. Shigaraki, prevendo a intervenção, não se escondeu. Ele provocou a batalha em uma zona de evacuação, planície vasta e devastada, desafiando-a abertamente. A batalha que se seguiu não foi uma luta, foi um cataclisma. Starand Strip atacou primeiro, voando em direção a Shigaraki como um míssil. Regra: o ar à minha frente não oferece resistência. Ela disparou, sua velocidade quebrando a barreira do som. Regra: meu toque rouba quirks. Ela gritou, estendendo a mão. Shigaraki, com um sorriso louco, ativou Forced Kirk Activation, liberando uma tempestade caótica de quirks roubados, jatos de ácido, tentáculos de energia, rajadas de vento cortante. Mas Starand Strip era imbatível. Regra: meu corpo é indestrutível. Os ataques simplesmente ricocheteavam nela. Ela se aproximou, sua mão quase tocando seu rosto. Foi então que Shigaraki revelou sua verdadeira adaptação. Ele não estava mais apenas roubando quirks, ele estava assimilando-os em um nível fundamental. Você quer brincar de regras, heroína? Shigaraki riu, sua voz uma distorção grotesca. Vamos brincar. Minha existência nega regras externas. Era uma contraparte perversa do New Order. O poder de Shigaraki criou uma zona de anarquia, onde a própria realidade parecia desmoronar. As regras de Starand Strip começaram a falhar erraticamente. Sua invencibilidade piscou. Sua velocidade diminuiu. A batalha se tornou uma guerra de atributos puros. Ela, super rápida e super forte. Ele, com regeneração instantânea e uma miríade de poderes caóticos. De sua posição de observação, Izuku assistia, horrorizado. Jarvis, analise a flutuação energética. Impossível. As leis da física locais estão instáveis. É como observar a criação e a destruição de universos em microescala. Starand Strip lutou ferozmente.
Ela criou regras para esmagá-lo, para vaporizá-lo, para desintegrá-lo. Cada vez, Shigaraki se adaptava, seu corpo se transformando, sua própria existência se tornando uma regra viva de caos e destruição. Capítulo 101. O sacrifício da estrela. A heroína percebeu. Ela não podia vencê-lo com regras complexas. Sua única chance era uma regra absoluta, definitiva. Algo que nem a anarquia dele pudesse negar rapidamente. Regra. Dentro de um raio de 5 quilômetros, eu sou a única fonte de poder. Ela gritou a nova ordem, investindo toda a sua força vital nela. Era uma regra de apagão total. Todos os quirks dentro da área, incluindo o dela, seriam suprimidos. Ela estava nivelando o campo de jogo, reduzindo a luta a uma bruta troca de golpes físicos, onde sua força e resistência sobre-humanas, agora sem a regra de invencibilidade, ainda a tornavam uma adversária formidável. Funcionou. Os poderes de Shigaraki se apagaram. A tempestade de quirks cessou. Pela primeira vez, ele pareceu apenas um homem. Com um grito de pura determinação, Starandstrip investiu contra ele, seus punhos capazes de nivelar montanhas. Mas Shigaraki ainda era rápido. E sua malícia era infinita. Enquanto ela se aproximava, ele, desprovido de seu poder, simplesmente sorriu. Ele não tentou se esquivar. Ele aceitou o golpe. O punho dela atingiu seu torso com um estouro ensurdecedor, arrancando um pedaço massivo de seu corpo. Mas no momento do impacto, no último instante antes do apagão total de seu poder, Shigaraki sussurrou uma última ordem, um vestígio de seu comando sobre a própria biologia. Regra, meu toque final, se espalha, através do impacto. O corpo de Starandstrip congelou. Uma fenda negra, semelhante ao poder de deterioração de Shigaraki, mas mais profunda, mais existencial, começou a se espalhar a partir do ponto onde ela o tocou. Não era apenas podridão, era aniquilação. Ela caiu de joelhos, olhando para as fissuras que se espalhavam por seus braços. Ela não olhou com medo, mas com uma fúria triste. Pelo menos, eu enfraqueci, ela sussurrou, sua voz já fraca. E então, diante dos olhos horrorizados do mundo, Starandstrip, a titã da América, desintegrou-se em um brilho fantasmagórico de luz e poeira, deixando para trás apenas um silêncio aterrorizante e a cratera de sua batalha final. Capítulo 102. A lição da estrela cadente. O silêncio na sala de comando era absoluto. A transmissão ao vivo havia cortado. A maior heroína do mundo havia caído. Izuku sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos. Ela foi até o fim, sozinha, para dar a eles uma chance. Endeavor quebrou o silêncio, seu punho tremendo sobre a mesa. Ele está vulnerável. O apagão dela deve ter um efeito residual. Ele está fraco. E agora? Mas a ordem para atacar não veio. Veio apenas um vazio gelado. A morte de Starandstrip não foi em vão. Ela mostrou que Shigaraki podia ser atingido. Ela mostrou que mesmo o poder mais absoluto tinha uma brecha. Mas o custo foi a vida de um símbolo global. Naquele momento, Izuku Stark entendeu a verdadeira natureza do que estava por vir. Esta não era mais uma guerra contra vilões. Era uma guerra pela própria sobrevivência da esperança. E o sacrifício de uma estrela era o prelúdio para a batalha mais sombria que eles já enfrentariam. O fardo sobre seus ombros, e sobre os ombros de todos os heróis do Japão, nunca fora tão pesado. A estrela se apagou, e a noite que se seguiu seria a mais longa de todas.